A gente vai então agora apreciar duas sonatas de Beethoven bastante conhecidas, a Sonata Patética e a Sonata ao Luar. As duas foram compostas na mudança praticamente do século XVIII para o século XIX, que também coincidiu com a mudança de estilo, essa transformação que Beethoven teve em sua escrita, saindo do estilo clássico para o estilo romântico, típico do século XIX. No estilo clássico, a gente tem compositores muito representativos como Mozart e Haydn. Haydn foi, inclusive, um compositor que deu aulas para Beethoven. E Beethoven, pelo seu temperamento também, ele traz essa mudança de estilo. No estilo romântico, a expressão e, enfim, as emoções estão muito mais à flor da pele, as estruturas, a forma da música se expande. Mas teve muito a ver com o temperamento de Beethoven, isso também, e com os próprios movimentos que aconteciam na época, né? A Revolução Francesa, enfim, influenciou também muito essa mudança de estilos artísticos, né, e de pensamento. Na Sonata Patética, que não tem nada a ver com ridícula, no fundo, isso vem da palavra pathos do grego, né, que tem mais a ver com as paixões e, enfim, as emoções, as instabilidades psicológicas também. Essa dramaticidade fica muito evidente. Logo de cara, a gente tem um acorde, né, que é para ser chocante e é lento ao mesmo tempo, né, mas ele não é simplesmente um acorde forte, né, ele é um acorde forte piano, ou seja, esse choque e esse efeito que ele quer causar, um estrondo que não é só para fora, mas também é para dentro, né, que o ouvinte sente. É muito difícil de fazer no piano, inclusive, não era óbvio para o instrumento, mas Beethoven não escrevia para ser fácil nem para ser óbvio, né? Então o que a gente ouve é justamente para parar o tempo, né? Para chamar nossa atenção e também trazendo o silêncio com força expressiva. Esse silêncio de expectativa, né, que ele traz bastante nessa sonata e nesse novo estilo dele. E quando chega, durante esse primeiro movimento, chega a parte mais rápida, percebam que mesmo uma parte tão eletrizante não precisa ser forte, né? Ela é toda piano, com esses crescendos e decrescendos, mas justamente para mostrar essa instabilidade emocional, né? Esse choque que ele quer causar também no ouvinte, né? E a mesma coisa ele traz também no segundo tema. Lembrando que o baixo primeiro faz esse motivo e o soprano responde. Coisa típica, né? Beethoven pensando o piano quase como que uma orquestra, né? Um instrumento respondendo o outro. E novamente, em piano, com bastante articulação e com humores muito diferentes, né? Esses choques emocionais que Beethoven traz, né? Que para a época eram questões de mudança estilística extrema, né? Principalmente pelo caráter, pelo temperamento, né? E também nesses momentos espaçados, com um tempo muito mais lento. Então, e no segundo movimento, lembrando que movimento numa obra clássica normalmente tem a ver com as partes, né? As partes de uma obra, né? Os movimentos de uma obra. No segundo movimento, a gente encontra esse canto acompanhado. Que é um lindo canto, mas não é simplesmente uma melodia. Beethoven muito dificilmente faz algo que é simplesmente de passagem, tudo tem um significado muito profundo. E aqui, ao meu ver, ele evoca como se fosse a força de um hino, mas não um hino para as massas, novamente, né? Um hino que desperta aquela chama pequena, mas que constantemente arde dentro de cada um. Então, Beethoven, ele não fazia parte só de uma revolução grandiosa, mas ele buscava essa noção de liberdade, essa força que levava o ser humano a qualquer consequência por um ideal, né? Então isso muito forte no segundo movimento também. E no terceiro movimento, algo muito interessante, né, que ele consegue trazer essa maneira muito integral de ver uma obra, mesmo em movimentos diferentes. Ele traz aquele tema
O segundo tema rápido do primeiro movimento, ele traz como tema do rondó, do terceiro movimento. Então, vira. E com bastante articulações e mais algumas brincadeiras e espíritos também muito diferentes, momentos mais solenes e momentos muito fogosos, típicos assim de Beethoven, na sua nova escrita. E uma sonata que ao mesmo tempo não é uma sonata muito longa, comparando a obras que ele escreve depois, mas que é muito impactante e por isso o nome Patética, que não foi nem Beethoven que deu, mas veio de encontro ao seu agrado, né? E ficou assim conhecida, a grande sonata patética, que a gente vai ouvir agora em seus 3 movimentos.
Música